10, entre 10 pessoas, com certeza gostariam de brecar, retardar o envelhecimento. Se este assunto lhe interessa, confere a entrevista que nós fazemos agora com o Dr. Newton Luiz Terra, médico gerontólogo. Como vai, Dr. Newton? De bem com a vida? Muito bem, de bem com a vida, Cris. Meus parabéns pelo troféu EBIFT, muito justo e merecido. Muito obrigado. Dr. Newton, é possível retardar o envelhecimento? Sim, essa é uma grande notícia, né? Nós sabemos que o envelhecimento, o processo de envelhecimento, ele é irreversível, né? Um processo dinâmico, progressivo e irreversível. Nós não conseguimos evitá-lo. Mas a boa notícia é que nós já podemos retardá-lo. E nós podemos fazer isso, Cris, de duas maneiras. Uma é interferindo diretamente no processo de envelhecimento. E eu vou comentar de algumas teorias que já são bem aceitas pela comunidade científica e que têm credibilidade e que podem ser úteis nesse objetivo do retardamento. E a outra, tão importante quanto, é tentar evitar as principais doenças que incidem durante o processo de envelhecimento. É bom que se diga para os telespectadores, eu vou usar uma definição agora bem simples, o envelhecimento, ele é, como já comentado, ele é progressivo, dinâmico, universal e reversível, onde vão ocorrendo uma série de modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, enzimáticas, psicológicas, em função de ação do tempo. Essas alterações iniciam lá pelos 27, 30 anos. É um processo extremamente heterogêneo, gradual, que varia de órgão para órgão, varia de indivíduo para indivíduo. Mas essas alterações que começam no final da segunda década vão deixando o indivíduo mais vulnerável e mais propenso a doenças. E são essas doenças que vão matá-lo. O que eu quero dizer com isso? Que ninguém morre do envelhecimento fisiológico. Ou seja, morrer de velho, como se diz, é algo extremamente raro. Por isso que, no momento em que nós conseguimos prevenir ou retardar ou adiar essas doenças, também nós estaremos retardando o processo. Existem várias teorias que tentam explicar como e por que nós envelhecemos. Mas nenhuma dessas teorias, elas são inúmeras, elas são, vamos dizer assim, completas para serem universalmente aceitas. Então, tem a teoria genética, tem a teoria fisiológica, tem a teoria fisiológica. Então, tem uma muito interessante, que é a teoria fisiológica, que aborda o papel dos radicais livres, tentando fugir um pouquinho do mediquês. Os radicais livres, na realidade, são moléculas de oxigênio que sobram do metabolismo normal e que podem, na dependência da sua quantidade, bombardearem, eu vou usar esse termo, as nossas células. Numa quantidade X, eles são até extremamente benéficos, porque eles melhoram até o nosso sistema imunológico. O problema é o excesso de. Nós temos um sistema enzimático que nós fabricamos desde o nascimento, que neutralizam esses excessos desses radicais livres, que são essas moléculas de oxigênio altamente reativas e que vão bombardeando, como eu disse, as nossas células 10 mil vezes por dia e fazem com que as nossas células enfraqueçam e morram precocemente.
Então, eu já estou aí dizendo a primeira intervenção. Quanto menos radicais livres, melhor. E vejam bem, eu ainda estou me referindo na intervenção do processo, eu ainda não estou comentando contigo as doenças e o que se pode fazer para as doenças. Nós já sabemos algumas situações que aumentam muito, não é? A quantidade de radicais livres. Eu vou citar, por exemplo, o sedentarismo, o tabagismo. Vocês não têm ideia a quantidade de radicais livres que são fabricados quando as pessoas fumam, quando são sedentárias, quando não têm uma alimentação equilibrada, quando na sua alimentação faltam alguns elementos, entre outros. Ora, se eu quero retardar o processo e eu tenho um sistema X, vamos dizer assim, o meu exército ele vai ser competente até um certo momento, depois eu não tenho como exterminar esses radicais livres. Então, de novo, vai passar pelo estilo de vida, que na realidade, Cris, é o que vai determinar esse retardamento. Não existe nenhuma fórmula mágica, não existe nenhum elixir da longa vida. A minha conversa contigo é para orientar o telespectador de que, na realidade, quem decide o tipo de envelhecimento pelo retardamento ou pelo seu aceleramento são as nossas opções, são as nossas escolhas, não é? Uma outra muito interessante, a teoria genética da senescência celular. Nós nascemos com um número X de genes, né? As pessoas nascem com alguns específicos, né? Mas o modo como elas vivem é que pode influenciar como esses genes vão se manifestar. E o segredo está nos cromossomos das células, que são os corpúsculos compactos que carregam toda a informação genética. A gente pode dizer que é o coração genético das células. E na extremidade desse cromossomo existe um segmento de DNA que nós chamamos de telômeros. Ele vive na extremidade. Ele, na realidade, esse telômero, ele só serve para proteger essas informações genéticas. E o que se descobriu? E essa, repito, são inúmeras teorias, mas essas têm o seu fundo de verdade. Que à medida que esse telômero vai encurtando, à medida que as células vão se dividindo, e que esse telômero vai encurtando, nós vamos envelhecendo precocemente. Doutor Newton, tem como nós cuidarmos, que cuidados podem ser adotados para que os telômeros não sejam encurtados? Então, assim, as situações mais comuns que encurtam os telômeros: excesso de açúcar, excesso de álcool, o estresse, a depressão, a ansiedade, a obesidade, o sedentarismo, o excesso de gorduras saturadas, o excesso de carne vermelha, a insônia, as alterações do sono, a diminuição da ingesta de fibras, encurta os telômeros, comidas industrializadas e a não participação de grupos de convivência. Além disso, eu ainda citaria o estresse e a depressão. Essas são as situações que mais encurtam os telômeros. Excelente a sua colocação, doutor Newton, e a relevância do assunto com certeza promoverá outras entrevistas. Muito obrigado pela sua presença no De Bem com a Vida. Então tá, muito obrigado pelo convite. Cris, eu sempre à disposição. Um abraço para todos.